Bom, agora é o momento em que então a gente vai começar a entender o que é essa temida e ao mesmo tempo adorada semiótica. Muitos de vocês vão sair desse semestre falando assim: ah, não suporto mais ouvir a palavra semiótica. Mas a grande maioria vai falar: gente, eu amo semiótica, quero seguir nessa área para todo sempre, amém. E eu espero que de coração a gente consiga pelo menos uma parcela desse gostei da semiótica, né? Nem que seja de uma pequena vertente ali, mas que vocês gostem da semiótica. Vou fazer de tudo para conseguir isso. Bom, o que é a semiótica? Né? Sempre tem essa brincadeira, né? A semiótica, uma ótica pela metade. Ou se não, né? Semiótica tem a ver com semear o campo, né? Semiótica, semeando. Ou ainda com uma coisa mais sexualizada, né? Ah, tem a ver com o sêmen, é a semeiótica. Não é nada disso, né? Semiótica vem do grego, a gente já vai ver a origem da palavra aqui, e que consiste hoje em ciência dos sistemas e dos processos sígnicos na cultura e na natureza. Ou seja, é estudar todo e qualquer meio que tenha objeto, que tenha signos. Né? Tudo que é composto por signos. Seja o produto específico, seja o processo para chegar nesse produto. Mas se tiver signo, é estudado pela semiótica. Ah, mas o que é signo? Segura a dúvida aí que a gente já chega lá. Então, a semiótica, ela vai ser responsável pelo quê? Por estudar formas, tipos e sistemas. De quê? Signos. Também ela vai estudar os efeitos do uso de signos. Né? E esses signos eles podem ser sinais, indícios, sintomas ou símbolos. Qual a diferença entre um e outro? Segura aí que ao longo do semestre a gente vê. E por fim, a semiótica, ela estuda aí, né, os processos em que os signos desenvolvem o seu potencial, tá? Que são chamados processos de significação, comunicação e interpretação. Em outras palavras, simplificando tudo isso daí, a semiótica é uma análise aprofundada da linguagem. Então não é apenas olhar para essa squeeze aqui e falar, ah, é uma squeeze preta. Mas a gente tem que pensar em por que ela é preta, o que o preto representa, o que significa esse logo, por que esse logo é vermelho no preto, o que é essa marca estampada embaixo, por que a marca está feita só na sigla, né? Qual é a fonte utilizada por essa marca, por que a marca está em vermelho, qual a importância da marca vermelha no preto, qual a relação entre a caveira e a marca, né? É justamente tentar buscar aí, se questionar a respeito de tudo que está ali, tudo não, mas de grande parte que está ali dentro do nosso texto, né? Dentro do nosso produto comunicacional. Certo? Por que a garrafa se chama garrafa? Aí você entra na questão da epistemologia, do léxico, da semântica, que não necessariamente é a semiótica, tá? Mas é basicamente isso, é se questionar aí em cima das mensagens que o texto pode trazer para a gente. E aí entendendo o texto, não mais como aquilo que tem início, meio e fim, parágrafo, dois pontos, na outra linha, travessão. Não, não é nada disso. Texto é qualquer modo de comunicação entre os interlocutores. Se eu estou aqui falando com a Beatriz, falando com o Kennedy, falando com a Luísa, tudo isso que eu estou falando é um tipo de texto. Um texto verbal, um texto oral, porém texto. Né? Se eu olho, o que eu olho? Bom, a capa desse livro, olha lá, inclusive já fica como recomendação aí, ó. Introdução à Semiótica, de Winfred Noth e Lúcia Santaella. Né? Fica aí como dica. Se eu começo a olhar para a capa desse livro,
A capa desse livro está me comunicando alguma coisa. O fato de ela ser marrom, o fato de ter a palavra semiótica em letras maiúsculas como uma marca d'água, o fato de ter algumas falhas, que não são bem falhas, mas são estilizações aqui, né? Vocês percebem? Umas manchas aqui. Tudo isso me comunica alguma coisa. O fato dessa capa me comunicar alguma coisa faz com que essa capa seja um texto e, portanto, objeto de estudo da semiótica. Se a gente pega um outro livro, olha, esse aqui é mais simples ainda, capa. Olha lá, do Antônio Cândido, né? Vários ensaios. O que a gente tem aqui? Uma capa toda azul marinho, né? Azul escura, com o nome do autor em azul também, apenas uma faixa preta por trás, e o título do livro entre o nome e o sobrenome do autor. Isso aqui significa alguma coisa. O logo da editora aqui embaixo. Então, isso aqui tem um potencial expressivo que vai significar alguma coisa, que vai me fazer entender alguma coisa. Observar cada elemento dessa capa é observar um texto, é observar os signos que compõem essa capa. Tá? Então, também entraria num processo de análise semiótica. Então, estudar semiótica, fazer análise semiótica, é tentar compreender a linguagem em suas minúcias, observar o que está para além de uma primeira leitura. Certo? Vocês já imaginam, então, todas as loucuras e peripécias e experimentos que vamos fazer nessa disciplina, né? Tchararã. Bom, como eu falei para vocês, né, a palavra semiótica, ela teve origem no grego. Eu sempre brinco que parece que os gregos antigos criaram tudo o que existe hoje. Às vezes a gente está se perguntando, puxa, mas essa série que eu estou assistindo é tão boa, mas se a gente for analisar a narrativa da série, não muda muito do que eram as tragédias gregas dos 2.300 anos atrás, né? Então, assim, tudo que os gregos criaram antes de Cristo ainda persiste, porém, de outra forma, com outras roupagens, com outras visões, né, em outro contexto, com outras tecnologias. Mas a impressão que eu tenho é que os gregos conseguiram inventar de tudo. Incrível. Ô, gente para ser inteligente, né? Então, a palavra semeion, ela vem do grego e significa signo. Então, a semiótica vem a ser a observação dos signos. Semion, então, ela vai ser a palavra que vai dar origem a duas palavras que a gente usa no contemporâneo. Semiótica, que originalmente era grafada como semeiótica, e semiologia. Entrou uma outra questão aí no meio agora, hein? Semiologia. Vocês vão encontrar alguns autores, sobretudo de linha francesa, e a gente vai ver a partir da semana que vem, que não falam em semiótica, eles falam em semiologia. Mas afinal, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Qual é a diferença? Bom, primeiro de tudo, a semiologia ela vai predominar na França e em países cuja língua se derivaram da língua romana, né? Se derivaram do latim. Então ali aquela região europeia ali, né? França, Itália, Espanha, os autores vão acabar utilizando muito a palavra semiologia. Já em outras regiões do mundo, tipo lá na Rússia, lá nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Eles vão acabar adotando o termo semiótica. Então, mesmo que vocês peguem um material escrito no mesmo período, na mesma época, é comum, é possível que, se esse material for da França ou de algum país ali próximo, venha escrita a palavra semiologia, né? E se for de outros países, lá da Rússia ou lá dos Estados Unidos, venha escrita a palavra semiótica. Então, essa é a primeira grande diferença, tá? A semiótica
ela predomina, ou melhor, a semiologia, ela predomina na França e em seus entornos, países que são ali originários da língua latina, e semiótica deriva em outras regiões, países que são de língua russa, de língua anglo-saxônica, né, de outras vertentes que não sejam o latim. Aí tem uma outra diferença também. A semiologia, justamente por ela ter nascido ali na França e ter girado nos entornos da França, na Itália, Espanha, aquela região ali, ela acabou consolidando um campo de estudo muito forte, que priorizava os signos humanos, tá? Os signos culturais. Então, a semiologia buscava e busca interpretar a linguagem humana. Então, a produção que o homem faz, uma propaganda produzida pelo homem, pela mulher, né, pelo humano, né? Um livro que foi escrito pelo humano, o design de uma caneta, olha que caneta bonita essa aqui que eu comprei esses dias, que é produzida pelo humano. Agora, se um cachorro late para se comunicar com outro cachorro, isso de certa forma não é um tipo de linguagem? Não é um tipo de comunicação que está se estabelecendo? É, mas daí já não é mais semiologia. Por quê? Porque cachorro não é humano. Aí então vem a semiótica para cuidar dessa questão mais ampla dos signos. A semiótica ela não vai ficar focada somente na comunicação humana. Ela não vai estudar apenas eu dialogando, por exemplo, com a Isabela que está no 3G do celular. Não, a semiótica ela vai estudar isso, porém ela vai estudar também por que tem um cachorro latindo na rua. Ela vai estudar por que o céu está nublado. Ela vai estudar por que é que as abelhas dançam para informar que tem pólen de boa qualidade naquela flor. Enfim, a semiótica ela avança a ideia inicial da semiologia. Então, enquanto a semiologia, no reduto francês ali, discutia muito essa questão dos signos produzidos pelos humanos, né, e que de certa forma tinha relação com a cultura em que eles estavam inseridos, a semiótica ela vai abordar outras questões sígnicas que envolvem aí os animais e envolvem a natureza, certo? Ai, Gabriel, olha, então eu vou fazer o seguinte: se você não conseguir assistir a aula, você assiste a gravação, tá? Eu sei que é complicado, né? Eu posso dizer, a internet aí, né? A tecnologia às vezes nos derruba. Então, o único recado que eu posso dar é esse, né? A única solução que eu encontro é essa. Se a gente não conseguir se manter conectado no tempo da aula, é assistir a gravação depois. Aqui onde eu moro, que é alumínio, choveu a tarde toda. Eu não sei como é que tem internet agora à noite, porque olha, foi feia a chuva. Bom, mas voltando aqui às questões, né, de semiologia e semiótica, nos anos 70, a Associação Internacional de Estudos Semióticos, acreditem, há uma associação internacional voltada exclusivamente à semiótica. Olha que legal, né? Vocês vão encontrar, para quem se interessar, congressos que são exclusivos de semiótica. Vocês vão encontrar grupos de pesquisa que são exclusivos de semiótica. Vocês vão encontrar programas de mestrado e doutorado que são dedicados à semiótica. Um deles, por exemplo, da PUC São Paulo, né? Comunicação e semiótica. Então, a semiótica ela é um campo de estudo muito forte, né? E aí, essa Associação Internacional de Estudos Semióticos falou, não, a partir de agora batemos o martelo. Todo e qualquer estudo de signos vai se definir semiótica. Então, a semiologia acabou se tornando semiótica. Então, hoje a gente fala em semiótica para definir, em geral, tudo que compreende, que se estudam os signos. Tranquilo essa parte inicial, histórica e até um pouco chatinha? Acho que deu para diferenciar bem, né? A diferença entre semiologia e semiótica, o fato de que algumas vezes a gente vai se deparar com a palavra semiologia
e outras vezes vai se deparar com a palavra semiótica, mas que uma está mais presa à comunicação humana e a outra está envolvendo comunicação humana, animal e natural. Vamos avançar aí um pouco. Semiótica também vai se derivar da palavra sema. Sema vem do grego também. Olha lá os gregos mais uma vez, né, gente? Zeus deve ficar super feliz quando menciono gregos. Bom, para quem não entende de mitologia grega, Zeus é um dos deuses lá do Olimpo, né? Mas enfim, sema significa sinais. Oh, então quer dizer que... Bom, peraí, vamos lá. Professor, semiótica estuda a proporção áurea também, tipo simetria? Pode estudar. Se a gente está envolvendo signos, né, linguagens, uma espécie aí de compreensão de algum tipo de manifestação, de comunicação, de linguagem, ela é semiótica. Se você quis colocar aí que você quer estudar a comunicação entre vivos e mortos, por exemplo, a semiótica pode dar conta. Por que não? Se você quiser estudar, tinha um professor na faculdade que falava que interessava a ele estudar a exocomunicação, ou seja, a comunicação de fora, né? Como é que a gente se comunicaria com os extraterrestres ou com pessoas que moram em outros universos e multiplataformas, né? em multiversos, né? Em outras dimensões. Como é que ocorreria essa comunicação? O que é que vai dar conta disso? A semiótica. Loucura, né? Mas é. Semiótica está aí para isso. Bom, a palavra sema, então, vem do grego, significa sinais. E é comum que a gente se depare com a palavra sema, hoje em dia, na palavra semáforo. O que é semáforo? Né? Sema, foro. Sema, sinais. Foro, carregador. Semáforo, carregador de sinais. Ah, então por isso que quando ele dá o vermelho para parar, o amarelo para prestar atenção e o verde para seguir, ele está me dando sinais, né? Então ele está carregando os sinais que ele está me dando. Olha só que interessante, por isso que a palavra é semáforo. Pois é por isso. Também de sema, e agora vem a parte que confunde um pouco, deriva a palavra semântica. Mas a semântica não é semiótica, tá? A semântica, ela vem a ser uma outra disciplina. Ela também é dos estudos linguísticos, também é dos estudos comunicacionais, também é dos estudos da lógica, porém ela vai cuidar não do sentido, mas do significado das palavras. É a semântica, por exemplo, que vai estudar por que é que isso aqui se chama caneta. É a semântica que vai estudar, como o Kennedy comentou aí, por que a garrafa se chama garrafa. Né? Ela vai tentar entender o significado das palavras. Né? Já a semiótica, ela vai tentar entender o sentido das mensagens. Né? Então, essa é a pequena diferença. A semiótica, ela não pode ser confundida com a semântica. Semântica é basicamente significado. É você olhar no dicionário e tentar entender o que tal fenômeno significa. Né? E a semiótica, ela vai muito além disso. Ela é você pegar uma cebola e ir tirando as camadas. Tá? Então, embora as duas tenham origem aí também na mesma palavra, sema, uma está mais relacionada ao que a palavra significa e a outra, que seria a semiótica, está relacionada aos efeitos possíveis que o conjunto sígnico, né, acaba produzindo. Tudo bem, Max. Depois a Sofia assiste a gravação. Sem problemas. Tranquilo também essa parte aqui, ainda etimológica e histórica da origem da semiótica?
Bom, por enquanto eu acho que não tem muito segredo, né? A gente só está reforçando a ideia de que a semiótica é o estudo dos signos, tá? Ah, tá, a questão da chamada. Eu não expliquei isso, né? Mas a chamada eu baixo como que diz, a lista de participantes depois. Aí eu só incluo a Sofia aqui e o pessoal que está caindo, tá? Sem problemas. Bom, o que é então o signo? Né? Já que a gente está falando aí que a semiótica estuda o signo, o que é esse signo? Ah, eu vou lá na minha taróloga, ela vai fazer o meu mapa astral, e então aquilo é semiótica. Não. Né? O que é o signo? Bom, inicialmente, lá nos tempos da semiologia, né, da comunicação humana, na vertente de língua francesa, italiana, né, naquele reduto europeu, existiam algumas definições de signos. Dentre elas, uma do Roman Jakobson. Talvez vocês tenham ouvido falar já na faculdade, que é aquele cara que inventou as funções da linguagem. Vocês já ouviram falar em funções da linguagem? Função conativa, função emotiva, função referencial. Enfim, se vocês não viram, não tem problema, a gente vê aí mais para frente. Mas é esse cara aí que chegou a falar assim: todo signo é um remetimento, né? Então, se a palavra... Deixa eu pegar até um papel aqui, vamos lá, reproduzir aqui. Eu mostro aqui, ó, palavra onça, certo? Se a palavra onça te remete a alguma coisa, te remete a alguma ideia, então a palavra onça é um signo. Essa é a visão jacobsoniana. Tá errada? Eu coloquei um xizinho aqui, mas ela não está errada, é apenas uma visão, tá? Mas a gente pode aprofundar essa visão. Aí, o Agostinho de Hipona, que para os católicos é o famoso Santo Agostinho, ele vai deixar escrito uma coisa que chama atenção. O signo é uma coisa que, além da impressão que produz nos sentidos, ou seja, além do significado que isso aqui tem, né, além do sentido que isso aqui gera, faz com que outra coisa venha à mente como consequência dele. Olha só, então o Agostinho ele começou a observar o signo não mais como onça a palavra e onça o objeto, né? A onça em si, mas como onça a palavra, onça a coisa que está sendo referenciada e onça a ideia de onça que eu faço. Então ele já começou a ver o signo como uma tríade, uma relação de três partes. E aí o Peirce, que é o cara da semiótica moderna, vai bater o martelo e falar: o signo está no lugar de algo para alguém. Então, a hora que eu mostro a plaquinha aqui, onça, a palavra onça, ela está no lugar do quê? Do animal onça. Para quem? Para vocês que estão olhando o signo, tá? Então, para o Charles Peirce e para a semiótica moderna, né, para isso que a gente entende como semiótica hoje, o signo é essa tríade, esse elemento composto de três partes, que consiste, então, no objeto que está sendo referenciado, no caso aqui, o animal onça, na palavra ou no signo de fato, né, no significante aqui, na, no signo, no significante mesmo, que a qual eu me refiro, no caso a palavra onça, e por fim no significado, que é a representação mental que cada um de vocês vai fazer da onça. Por exemplo, o Marcos pode ter imaginado uma onça parda, né? O Kennedy pode ter imaginado uma onça pintada. Vamos ver quem mais aqui. O Luan pode ter imaginado um tigre achando que é uma onça, porque ele não sabe a diferença entre tigre e onça, né?
A Karen pergunta aí, relacionar através de outros sentidos, tipo cheiro ou som, está ligado à semiótica? Sim. Ainda hoje a gente vai ver que signos olfativos, signos gustativos, signos táteis também são signos. Então, basicamente é isso, né? A gente pode representar aí a semiótica através dessa tríade de 3 pontos, né? De três elementos. Então, olha lá o exemplo do pato que a Lúcia Santaella traz para a gente. A gente tem, de um lado, o pato, propriamente dito. De outro lado, a palavra pato. E, por fim, a representação mental que se faz do pato. Certo? Então, é a mesma coisa de eu colocar aqui. Ó. Vamos aproveitar que é sexta-noite. Vamos provocar vocês. É uma pena que vai espelhar, né? Mas olha lá. Vou apresentar aqui um signo. O que aconteceu aí? Muitos de vocês torceram o nariz, mas a maioria com certeza salivou, né? Bom, esse signo aqui, eu não estou com a palavra, tá? Eu não estou com o objeto aqui comigo. Mas o fato de eu ter usado a palavra fez com que cada um de vocês, ao observar a palavra, tivesse aí gerado uma ideia diferente. Né? Então, a hora que eu projetei aqui na câmera a palavra cerveja, cada um de vocês imaginou o tipo de cerveja preferida. Né? Seja uma cerveja aí comercial, tipo Antártica, Brahma, né? Kaiser, seja a cerveja artesanal, seja a cerveja preta, né? Enfim, cada um acabou associando a ideia. Então, o objeto cerveja não está presente, mas a gente tem o significante, a palavra cerveja. E automaticamente um terceiro elemento, que é a impressão mental, né, a representação mental que vocês fizeram da cerveja. Bom, temos uma pergunta aqui. Ouvi falar de um experimento onde as pessoas entravam em uma sala que tinha uma cor, exemplo, verde, e pedia para ela associar a um cheiro, e automaticamente as pessoas sentiram o cheiro de limão. Mas ao fim, a sala não tinha nenhum cheiro. Tem algo a ver com a semiótica? Tem. Tem inclusive uma pesquisa, depois eu vou ver se eu acho o livro e digitalizo para vocês. Mas tem uma pesquisa que eles fizeram a respeito da cor das vogais. Né? Cada vogal tem uma cor diferente. E aí a impressão que se tinha era de que as cores mais claras ficavam com as vogais A e E. A vogal O e U ficavam com as cores mais escuras. É muito curioso isso, né? Você relacionar a ideia de cor a uma letra, a uma vogal. Da mesma forma que é curioso você relacionar a cor a um cheiro, né? Tem, inclusive, hoje até praticada no SUS, uma terapia holística que é a da cromoterapia, né? Que é a cura através das cores. Então, a gente utiliza a cor de acordo com a doença que a pessoa tem. E aí, essa cor, acredita-se, que vai estimular o organismo, olha que coisa, né? A se recuperar da doença a partir da ideia, né, de que aquela cor vai, vai ajudar, né, na doença. Então, por exemplo, você está com ansiedade, eles te projetam uma luz rosa na testa e automaticamente o seu organismo, de alguma forma, vai entender que aquela luz rosa vai te acalmar. Né? É muito interessante. Então tá tudo muito ligado. Por que isso acontece? Porque é signo, porque é cultural, porque a gente acaba adquirindo essa noção, né, de que as cores estão relacionadas seja algum cheiro, seja alguma manifestação do próprio organismo, né? O pessoal comentando aqui da cromoterapia, o pessoal comentando das vogais que tem cor. Pois é, né? Eu também já fiz cromoterapia, né? O curso de cromoterapia.
Então, é interessante observar a partir dos fenômenos linguísticos. Tem a ver também com a psicologia, obviamente. Então, a semiótica ela também é esse campo interdisciplinar, porque ela não está exclusivamente na área de comunicação ou na área de letras, ela está também na área de psicologia, ela está na área da enfermagem, ela está em diversas áreas. Um exemplo, eu tive uma colega no mestrado que, na área de comunicação, que estudava a semiótica da cultura e que ela resolveu falar do reiki em pacientes em coma. E aí, o estudo dela foi um estudo prático, no qual ela aplicava reiki nas pessoas que estavam em coma. Reiki, para quem não sabe, é uma terapia holística também de energização através das mãos. E aí, ao aplicar o reiki, né, a energização através das mãos, nas pessoas que estavam em coma, ela acabava observando alguns sinais, seja nos batimentos cardíacos, seja na manifestação encefálica da pessoa, né? E aí ela começou a registrar isso para fazer a dissertação de mestrado dela. Ou seja, ela se apropriou da área dela de enfermagem, ela se apropriou da semiótica da cultura, né? Ou seja, da manifestação humana, do contato humano, para poder estudar a comunicação através do reiki. Muito doido isso, né? Tem também um relato de uma pesquisadora, se eu não me engano, da PUC São Paulo, daí, não é lá da Uniso, mas que ela analisou a comunicação em fezes de recém-nascidos nos primeiros dias da UTI. E aí ela chegou à conclusão de que, de acordo com o formato, a consistência, etc., das fezes da criança, ela consegue comunicar o tipo de nutrição que ela precisa, né? Então, ela tratou ali as fezes como um tipo de texto, né? E aí, né, foi um estudo da área de comunicação, mas que envolveu fezes. Ah lá, Marina comentando, né? Talvez seja porque A e E pronunciamos de forma aberta, né? Iluminadas, e O e U de forma fechada. Pode ser também, né? Embora eu fale O, né? A, E, I, O, U. O ASMR também pode entrar na semiótica? Acredito que sim, né? Porque, de certa forma, é uma maneira de pronunciar o signo, né? Ou pronunciar o som. Então, não é apenas o toque, né? Mas aquele do toque, né? O ruído do toque. E isso, de certa forma, gera um processo de significação, gera um efeito de sentido. Então, a semiótica também pode estudar esse tipo de comunicação, sim. Olha só como a semiótica é carregada de informações, né? E isso dá um bom estudo. Por que é que o ASMR, né, o ASMR aí, estressa algumas pessoas e tranquiliza outras? Eu, por exemplo, às vezes coloco para dormir e me sinto relaxado. Mas tem vezes que eu pego algum vídeo aí de uma pessoa que, por algum motivo, aquela pessoa não bate comigo. E aí aquilo me estressa. Uma outra coisa que me estressa, plástico bolha. Tem gente que relaxa estourando plástico bolha. Aquilo me dá uma vontade de irritar, eu saio rasgando. Eu jogo na reciclagem, eu não quero saber de plástico bolha na minha frente. É muito curioso isso. E o plástico bolha, o que, que é? O signo tátil e ao mesmo tempo sonoro. Né? Você está ali apertando a bolha de ar e ao mesmo tempo ouvindo o estouro. Né? E aí, então, são processos sígnicos. Né? Gostar deles ou não faz parte aí de uma questão, de uma relação semiótica que você tem com o seu texto. Bom, quando a gente fala, então, que o signo, né, seja lá a nossa cerveja, seja lá a nossa onça, né, quando ele está no lugar do objeto, não quer dizer que ele está substituindo completamente o objeto, tá? O signo jamais será o objeto.
né? Então, por exemplo, a palavra onça jamais vai ser a onça, de fato. A palavra pato, né? Ou a imagem de um pato, a fotografia de um pato, ou o som que o pato faz, né? Quack, 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 não é o pato de verdade. É apenas um signo, né? Uma representação sígnica, né? Que vai fazer com que a gente crie a imagem de um pato, né? Então, a Lúcia Santaella vai frisar isso, ó. O pato real pode nadar e voar. A palavra pato, não. E aí o Peirce vai explicar por que isso acontece. Para que alguma coisa deva ser um signo, ela deve representar, por assim dizer, alguma outra coisa, chamada seu objeto, certo? Então, o signo só é signo a partir do momento em que ele representa o objeto ao qual ele está se referindo, tá? Exemplo aqui de signos que não são produzidos por seres vivos, os chamados signos naturais. O céu está nublado. A hora que eu olho para o céu nublado, eu já sei o quê? Vai vir chuva, vai chover, não é? Então, o céu nublado, de certa forma, me indica a possibilidade de chuva. Se eu abro a janela de casa e eu vejo que tem gelo na grama, eu automaticamente sei o quê? Que está frio, que a temperatura chegou a zero ou foi para abaixo de zero. Então, são indícios, né? São índices ali de que está frio ou que fez frio. Agora, se eu tenho lá febre, meu nariz está entupido, tô com dor de cabeça, com dor de garganta, o que eu tenho? Gripe ou coronavírus, né? Esses sinais que são dados pelo corpo para comunicar uma doença também são signos. E aí tem essa pequena observação aí, né? Que os signos naturais causados por uma enfermidade são chamados de sintomas. Isso acho que todo mundo já sabia, né? Quais são os sintomas da gripe, quais são os sintomas do coronavírus, quais são os sintomas da qualquer doença aí. Fica para completarem. Quais são os sintomas da pontinhos? Escreva a doença que vocês quiserem. Né? Então, o sintoma nada mais é do que o signo natural que o seu corpo dá para comunicar aquela doença. Semiótica! Olha como a medicina também está relacionada à semiótica, hein? Que coisa de doido. Vamos avançar aqui. Aí a gente também tem signos produzidos pelos animais. Faltam pelos aqui, né? Signos produzidos pelos animais. Como eu comentei lá, as abelhas. Vocês já observaram abelhas, mas às vezes você vê uma abelha dançando em torno da outra, ou dançando em cima de uma flor. O que é aquilo? É um tipo de comunicação animal. A abelha está dançando ali justamente para comunicar que naquela flor, que naquele lugar, ou comunicando para a abelha que alguma flor em algum lugar tem os elementos necessários para a sua nutrição. Ela vai se utilizar do quê? Do cheiro, dos elementos olfativos, ou seja, ela vai se esfregar na flor e levar para outra abelha cheirar, para aferir a qualidade da nutrição. E ela vai utilizar dos elementos táteis, da vibração ali e tal, para apontar a direção ou a distância em que essas plantas se encontram. Então, uma abelha se comunica assim com a outra, sobretudo através de cheiro, signos olfativos, e da vibração, signos táteis. Legal, né? Pensar que até as abelhas estudam semiótica. As aves, né? As aves lá, elas começam a cantar. Uma coruja, vamos pegar a coruja, já que tá à noite, né? Tem gente que até arrepia com o som da coruja, né? O que ela está comunicando? Que ela viu alguma coisa. Então as aves, elas se comunicam através do canto,
chamados signos acústicos ou signos auditivos, e pela visão, os chamados signos visuais ou signos ópticos. Tá? Os cães. Você já viram à noite, por exemplo, um cachorro começa... Daqui a pouco a rua inteira... Né? Aquela latideira que acorda todos os vizinhos, acorda meio mundo. É uma forma de se comunicar. É uma forma de um dizer, olha, eu estou aqui, eu também estou, eu também estou. Né? O cão uivando é uma forma de comunicação. Comunicação de dor, de fome, enfim. É uma forma do cão se comunicar. Cachorro costuma muito cheirar o rabo um do outro. Né? Para não falar a palavra feia, a gente fala rabo. Então, a hora que um tá de bumbum virado, o outro vai lá e mete o focinho no bumbum. Por quê? Porque eles se comunicam também através do cheiro. Eles se conhecem através do cheiro. Signos olfativos. Então, a cachorra começou a latir. Que ótimo. Sinal de que eu imitei um bom cachorro. Hein? O que acontece, então? A semiótica, reforçando, não está presa à comunicação humana, à comunicação que a gente cria um para o outro, mas ela abrange também a comunicação animal e a comunicação natural. Legal, né? Quanta coisa a gente pode analisar por meio da semiótica. Olha lá um quadro que a nossa querida e amada Lúcia Santaella, e vocês vão me ouvir falar muito de Lúcia Santaella, porque ela é a rainha da semiótica aqui no Brasil. Então aí, ó, reforço aqui, ó, Introdução à Semiótica de Lúcia Santaella. Capinha do livro aqui para vocês. Introdução à Semiótica, Lúcia Santaella. Propaganda do livro. Tem um outro livro dela que vocês encontram em PDF, que é O que é Semiótica. Também é muito bom. Então, olha lá. A gente pode dizer que existem signos visuais ou ópticos. Onde que a gente encontra os signos visuais ou ópticos? Em imagens, fotografias, ilustrações, gravuras, xilogravuras, né? Em esculturas de argila, de cerâmica, de mármore, de gesso. Em mercadorias, a gente encontra, né, a questão visual. Em palavras escritas, né? Então, a hora que eu mostrei a onça aqui para vocês, nada mais é do que um signo visual. E outros exemplos aí que a gente pode encontrar ao longo do percurso. Né? Um curta-metragem, um filme, põe lá no mudo, deixa só a imagem em movimento. É a imagem em movimento que é um signo visual. Aí a gente tem os signos auditivos, ou também signos acústicos, que são esses que a gente capta pelo ouvido. Palavras orais, tudo que eu falo, né, é um signo oral. Gritos, música, buzina, sirene, latido, miado, bramido, relincho, mugido, são todos signos auditivos. Signos táteis, palavras em braille, né? Braille é aquela forma de comunicação para pessoas cegas, né? Então, a hora que ele passa o dedo lá, ele consegue identificar o que está escrito ali. Então, é uma forma de signo tátil. Beijos, abraços, apertos de mão, né? Tapas na cabeça, pedala Robinho, empurrão, enfim, tudo isso são signos táteis. Signos olfativos, cheiro de uma flor, né? Você está aqui dentro da sua sala, você sente um cheiro, assim, você fala, aquela flor desabrochou. Né? Cheiro do café, acorda de manhã, um cafezinho fresco. Cheiro do pão, cheiro da carne assada, cheiro do perfume, são todos formas, né? São todos signos olfativos. Signos gustativos, né? Paladar doce, ácido, amargo, o sabor de um vinho, são todas formas de comunicar. Se eu vou morder, por exemplo, uma fruta e eu sinto aquele gosto amargo, eu sei que a fruta não está madura o suficiente. Se eu sinto um gosto podre, eu sei que a fruta passou do ponto. Né?
Se eu vou tomar um vinho e esse vinho tá com gosto de vinagre, é sinal de que eu deixei ele aberto, esqueci de tampar e o álcool evaporou. Então, assim, eu consigo identificar o que o elemento, né, que quer me comunicar a partir do signo gustativo. E o térmico também, sensação de calor, de frio, sensação do morno. Então agora eu estou sem blusa de frio. É sinal de que eu estou com calor. Né? É sinal de que o dia está quente, de que a noite está quente. É um signo térmico. Aí me perguntaram aqui no chat, o que seria o pato? Onde é que o pato entra? E aí, a Lúcia Santaella, já prevendo essa sua pergunta, criou essa tabelinha aqui, que eu adaptei, obviamente, para nossa aula, né? Para tentar entender onde é que o pato vai entrar. Então, inicialmente, se a gente for buscar aqui a imagem do pato, o desenhinho do pato, né? Ele vai ser um signo não verbal, tá? Porque é uma imagem, e é um signo visual. Afinal de contas, eu estou observando a imagem do pato. Se eu vir a palavra pato escrita, né? Ó, o escrito pato, ele é um signo verbal. Por que é verbal? Fez uso de palavras. Mas ele está só escrito. Então, ele é um signo visual. Palavra escrita. Agora, se eu falar pato, percebe? Eu utilizei a palavra, portanto, um signo verbal, mas eu oralizei pato. E vocês ouviram. Se vocês ouviram a palavra, signo auditivo. Agora, se eu imitar um pato, quack, 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 quack. Quem tem pato aí provavelmente me respondeu. Se eu estou imitando um pato, eu estou utilizando palavras? Não estou. Eu estou utilizando apenas o som, a forma acústica. Quack, quack, né? Então é um signo não verbal de caráter auditivo, certo? Então, dependendo da forma como a gente passa a ideia de pato, esse signo ele entra dentro de uma esfera. Ficou igualzinho um pato? Ai, ai. Tô virando humorista já, né? Aí agora, para a gente finalizar a aula, eu separei um exercício para a gente fazer em conjunto aqui, tá? Então a gente vai ver um comercial. Comercial do perfume CR7 Plate Cool, tá? Nesse comercial, por ele ser um comercial audiovisual, a gente vai ter o predomínio do quê? Dos signos visuais e dos signos sonoros, signos auditivos, né? Afinal de contas, é um audiovisual. Porém, dentro do audiovisual, existem algumas sugestões de signos. Sugestões essas que podem se caracterizar como táteis, como olfativas, como gustativas e como térmicas, né? Sobretudo para o ator que está ali atuando. Então, a hora que esse ator foi gravar o comercial, pensem assim, ele teve contato a todo momento com signos táteis, signos olfativos, signos gustativos e signos térmicos. Então a gente vai assistir agora, durante 30 segundos, esse comercial do perfume, tá? E aí eu volto para ouvir de vocês se vocês conseguiram perceber quais são as sugestões de signos que esse comercial passou para a gente. Afinal de contas, né? Eles têm que vender o perfume. Então, como é que eles vendem o perfume usando apenas do audiovisual? Bom, eu vou parar de compartilhar agora o PDF e vamos compartilhar. Opa, eu esqueci de colocar o áudio do sistema. Aqui. Aqui. Pronto. Vocês já conseguem visualizar? Acho que sim, né? Sim, professor. Tá. Então vamos lá. Nobody knows me and nobody
just for me. Nevertheless, I do the best I can. Pronto, rapidinho, né? E aí? O que vocês puderam perceber desse comercial de 30 segundos aí que te fariam adquirir o produto, né? Ah lá, a Isabela já colocou os táteis, olfativos e térmicos, com certeza, né? Se a gente torrada personalizada. Deixa eu voltar lá. Se a gente começar a observar aqui, bom, inicialmente visual e sonoro, que curiosamente, né, o alarme lembra um pato até. Ah. A gente já tem aqui o primeiro signo tátil, né? Essa ideia do corpo na cama. Quem nunca sentiu o celular despertar, né, o alarme despertar, mas está tão gostoso ficar ali na cama mais alguns minutinhos, né? Como dizer assim, ficar ali mais 5 minutinhos de contato com o travesseiro, em contato com o calor do edredom, né? Ou principalmente para quem dorme sem roupa, né? Ter esse contato da pele com o lençol, enfim. A gente já tem essa primeira sensação aí, essa primeira sugestão de um signo tátil para que o espectador aí sinta, né, o efeito de estar aí imerso nesse momento que tanta gente se identifica, ter que acordar cedo, né, em pleno sono gostoso, alarme infeliz que foi despertar. Aí a gente já tem aqui um signo que vai envolver o olfativo, né, e ao mesmo tempo o gustativo. Eu consegui sentir até o cheiro da torrada queimando. Não sei se vocês costumam fazer torrada na torradeira, mas às vezes a gente passa de um ponto que o negócio fica tão, como posso dizer, tão queimado que a gente sente o cheiro. Você fala, até arrepia, né? Você sente o cheiro do pão queimado. E a Vanessa sentiu o gosto do suco de laranja, né? Então a gente tem lá o sucão de laranja para estimular nossas papilas gustativas. E temos aí o pão torrado, né? O cheiro do pão torrado, para mostrar que não deu muito certo essa torrada. Aqui, ó. Pum, caiu na piscina. Imagina só que coisa, não? Você tá todo gostoso, quentinho no seu roupão, de repente você cai numa água gelada. Signo tátil. Ah lá, sentiu calor nos dedos, né? Garanto que teve gente aí que já sentiu calor na hora que viu o cara sem camisa. Então, também são signos aí que motivam a percepção humana, que mexem com os sentidos. Olha lá. Aí começa o signo sonoro, sobretudo do borrifar do perfume, e ao mesmo tempo o signo olfativo, né? O cheiro do perfume. Então a gente começa até a imaginar qual é o cheiro que esse perfume tem ao entrar em contato com a pele do Cristiano Ronaldo. E aí, de repente, a música muda, né? Aquela música monótona, lenta, dá uma agitada. E olha lá, a torrada deu certo. Ou seja, a papila gustativa até já melhorou, né? E começou a ter mais contato. Tudo melhorou na vida dele após adquirir o perfume. Oh! A piscina se sentiu sonora, né? O tibum na água. Então, gente, fazer análise semiótica é basicamente isso. É a gente compreender o que é que os signos podem resultar, né? Podem provocar de efeito de sentido, que tipo de mensagem eles podem nos passar.
E aí vocês percebem que num comercial de 30 segundos, né, a gente consegue estar em contato com tantos signos, com tantas informações, né, com tantas linguagens e com tantos canais de percepção dessa linguagem, que o publicitário, no caso, né, o profissional da propaganda, acaba tendo que conhecer, tomar conhecimento da semiótica para poder proporcionar aí uma peça de qualidade para o seu cliente. Então, agora, só para finalizar a aula, eu vou passar mais uma vez o comercial, para que, agora sem ficar parando, né, para que vocês possam sentir pela última vez os signos presentes aí, além do óbvio, né, imagético e sonoro, né, ou visual e auditivo, esses outros signos que se compõem aí para movimentar o comercial e para fazer vender o produto. Pronto, gente. Bom, vocês têm mais algum comentário, mais alguma observação? Estou aqui baixando a lista de presença, tá? Vocês ficarem mais tranquilos. Tranquilo, Marina? Que bom. Bom, então é essa a apresentação que eu tinha a respeito da semiótica, tá? E espero que vocês não tenham traumatizado tanto, nem comigo, nem com a semiótica. E a partir da semana que vem, a gente começa a observar algumas teorias semióticas, tá? Algumas vertentes da semiótica, iniciando pela vertente do Ferdinand de Saussure, que é a chamada semiologia, que vai focar aí na semiótica do signo verbal. Então a gente vai ver alguns slogans, como é que a gente pensa em slogan, como é que a gente pensa nessa possibilidade da palavra, do duplo sentido da palavra, né? A gente vai poder explorar isso daí na próxima aula. Que bom que vocês gostaram. Coraçãozinho para todos vocês. Então já está dando nosso horário. Eu desejo aí a todo mundo uma excelente noite, né? Quem for assistir alguma série, algum programa de televisão aí, uma boa diversão. Para quem for dormir, um bom sono e um excelente fim de semana, um bom descanso para vocês, tá? E que semana que vem a gente possa se encontrar para mais uma aula aí de semiótica. Beijos, abraços, apertos de mãos e muitos signos. Até mais!